Neste vídeo nós vamos falar sobre o Conselho de Ética da Câmara que pediu a cassação do deputado pissolista Glauber Braga. Vamos falar também sobre a PGR e o Alexandre de Moraes terem arquivado o pedido de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro. Vamos falar também sobre a hipocrisia de algumas pessoas que foram anistiadas e agora são contra a anistia. E vamos falar também sobre a repercussão está dando aí a pesquisa Quest. Ontem a Globo estava em polvorosa por causa da pesquisa Quest, colocando o Lula aí cada vez mais na berlinda. E também vamos falar também sobre, no final do vídeo, né? Por isso que eu peço que você assista até o final, nós vamos falar sobre um atleta que se recusou a disputar com uma atleta trans, ou seja, um homem biológico que queria disputar ali com uma mulher. Falar sobre esses assuntos, mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante aqui para o canal, e de fazer aí os seus comentários. Vou começar, pessoal, com esta notícia aqui que a grande mídia não está dando muita ênfase a ela. Saiu aqui no Poder 360. Degradação na Amazônia Legal bate recorde e cresce 482% em 2025. E nós estamos aí no mês de março. Aliás, terminamos o mês de março agora, estamos aí no mês de abril. Dados do Amazon mostram que a área degradada chega a 33.807 km², maior índice da série histórica. Pará é o estado mais afetado e o Pará é onde vai receber, né, lá em Belém do Pará, vai receber o pessoal da COP30 aí, né? Será que o Lula vai mostrar as queimadas aí pro pessoal que vier aí participar do evento? Temos aí, então, cadê os artistas, né? Cadê os artistas para cantar Salve a Amazônia? Tem que salvar a Amazônia, né? Mas aí eles não falam nada, porque aí, agora quem está no poder, imagina se fosse o Bolsonaro, né? Quem está no poder agora é o painho, né? É o pai dos pobres, é o Lulinha, Paz e Amor. Cadê? Cadê os artistas? Vamos aí. Cadê a Greta Thunberg? Ninguém nem fala mais nada da Greta Thunberg. Leonardo DiCaprio sumiu. Essa turma toda sumiu. E aí, pessoal, nós temos aqui outra notícia, que é uma notícia boa, né? Conselho de Ética. Relator pede cassação de mandato de Glauber Braga. E aqui não é uma cassação política, não, uma perseguição política como estão fazendo com os parlamentares da direita. Isso aqui é uma cassação no Conselho de Ética porque o cara fez por onde merecer ser cassado. Tá aqui, ó. A agronotícia. Conselho de Ética, relator pede a cassação. E aí, eu tava vendo a extrema-esquerda está desesperada com isso, porque eles não querem que o Glauber seja cassado, que o Glauber é um defensor da democracia, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui por que o Glauber teve aí o seu pedido de cassação lá no Conselho de Ética. Foi por conta deste vídeo aqui, ó, desta ação dele aqui, ó. Vai pra fora, deputado! Muito bem! Isso! Olha isso, Marcelo! Deputado federal! Deputado federal! Que isso, deputado? E amanhã tá defendendo os motoristas de aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. Você viu aí? É por conta disso daí que o Glauber Braga teve o mandato de cassação pedido aí pelo Conselho de Ética. Porque ele saiu chutando. Você vê que o rapaz ali, acho que é o integrante do MBL. Esse pessoal do MBL também, eles ficam provocando ali justamente para causar, né? É uma turma que também não vale o que o gato enterra. Mas, enfim, o fato é que o cara, mesmo sendo do MBL, que eu não aprovo, ele foi expulso a pontapés de dentro lá do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados. Foi expulso pelo Glauber Braga a pontapés. O pessoal da esquerda gosta de bater nos outros, né? E eles acham que isso é muito democrático, é tudo em defesa da democracia. Você vê aqui, ó, que a Maria do Rosário tá defendendo, né, ó. Inacreditável, não é possível essa proposta de cassação do Glauber Braga. Ele conspirou contra o Brasil no exterior. Isso aqui ela está querendo dizer que a direita, principalmente o Eduardo Bolsonaro, estão conspirando contra o Brasil no exterior, né?
Quando eles iam para o exterior, na época que o Lula estava sendo prestes a ser preso, e mesmo depois de preso, eles iam para o exterior, aí não era conspirar contra o Brasil, né? Ele é acusado de matar alguém ou de perseguir armado uma pessoa na padaria, que ela está querendo falar da Carla Zambelli. Matar alguém, eu lembro do Celso Daniel e do Toninho do PT, né? Que foram mortos aí, e o pessoal da extrema esquerda parece que não faz muita questão de investigar a morte dos companheiros, né? Por que será, né? Ele tentou fraudar eleições ou dar um golpe de Estado, não. E quem tentou e conseguiu fazer isso foi quem está no poder agora, quem colocou um condenado na cadeira de presidente. Isso aí foi um golpe. Ele agrediu mulher parlamentar. Nós vemos aí o Lula falando o tempo todo, né, que lugar de... Como é que é? Mulher pode apanhar se for mulher de corintiano pode bater em mulher. Lugar de mulher não pode apanhar em casa, se quer bater em mulher vai bater em outro lugar. O filho do Lula, né, parece que bateu também na mulher. Mas aí quando ela fala em agredir mulher parlamentar, ela tá lembrando aqui do Bolsonaro, que esse pessoal não tira o Bolsonaro da cabeça. Quando o Bolsonaro teve aquela discussão calorosa com a Maria do Rosário lá no Salão Verde, sei lá no parlamento, ela acha que aquilo ali é uma agressão, né? Ela acha que aquilo ali é uma agressão. Ela pode chamar o Bolsonaro de estuprador e tudo mais, mas isso não é agressão. Quem fez isso foram outros deputados. Então Glauber fica. Não, ele não vai ficar. Ele vai ser cassado. Se a hora que for ser votado lá no plenário, ele vai perder o mandato e com razão. Isso aqui é com razão, não é perseguição, não. Ele cometeu um ato ali que tem que ser cassado. Tem que ser cassado, né? E nós vemos aqui o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. O PGR, ele se manifestou, né, pelo arquivamento do pedido de prisão e logo depois o Moraes arquivou, então, o pedido de prisão preventiva contra o Bolsonaro. E quem que tinha pedido essa prisão preventiva do Bolsonaro foi essa mulher aqui, essa vereadora lá do Recife. Sabe quem é a vereadora do PT que pediu prisão do Bolsonaro? A vereadora Liana Cristina Cirne, do PT do Recife, alega que Bolsonaro continua incitando atos antidemocráticos em suas redes sociais. Aí a moça ficou famosa, né? Teve seu minuto de fama. A Liana teve seu momentinho de fama aí. Uma vereadora petista tendo acesso ao Supremo Tribunal Federal. Ela não tem legitimidade nenhuma para pedir isso lá no Supremo, mas como é petista, os petistas têm portas abertas no Supremo Tribunal Federal. E aí ela alega que o Bolsonaro fica convocando manifestações e são atos antidemocráticos. Só o Boulos e o Lindbergh e a turma do PT que pode convocar manifestações agora. A direita não pode mais, porque senão é crime. E aí, falando agora em anistia, né, porque as manifestações elas são pró-anistia. E domingo, dia 6, nós teremos lá na Avenida Paulista a manifestação convocada aí pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí nós temos aqui o jornalista Silvio Navarro, ele diz o seguinte, ó: com a palavra o anistiado Fernando Gabeira, que sequestrou um embaixador na década de 60. O que diz aqui o Fernando Gabeira? Eu acredito que o grande adversário da anistia, no meu entender, é a indiferença, entende? Se houver uma indiferença, a ideia não avança. Então não tem sentido levar um tema que é um tema que interessa hoje as elites políticas para transformá-lo num tema de grande empolgação popular. É assim que eu vejo o processo e acho que essa abstenção determinada pelo PL, ela não pode avançar porque surgirão projetos que vão questionar essa abstenção em vários momentos. O primeiro deles é da reciprocidade, não é? Eu acho que depois haverá também o projeto da isenção para pessoas que ganham até R$5 mil. Então não é um bom futuro, a obstrução não tem um bom futuro na Câmara dos Deputados, porque outros processos de interesse nacional virão à cena. Eu acho que talvez valesse a pena o próprio PL avaliar politicamente um pouco melhor esse caminho, e o caminho da comissão atende a todos. Atende ao Hugo Mota, que precisa, de uma certa maneira, satisfazer os dois lados, atende ao PL, que pode continuar falando sobre o tema na comissão,
e atende também, de uma certa maneira, o governo, que não tem condições de bloquear tudo, mas pode empurrar um pouco mais o debate sobre o tema. Ou seja, o Fernando Gabeira, ele é contra a anistia. Ele acha que não vale a pena mexer com isso, não. Porque não é o pessoal da esquerda que está preso, não é o pessoal não são os terroristas como ele, que na época foram presos e depois foram anistiados, como é o pessoal da direita. Então não tem que ter anistia coisíssima nenhuma. Vamos ver aqui o que dizia o Gabeira sobre, quando ele teve aqueles lampejos de sincericídio, né? Quando ele disse alguma verdade a respeito de anistia. Vamos ver aqui. Social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Social de tomada do poder. Você vê aí, né? Você vê aí, né? Essa Vera Silva Magalhães aqui, que era uma guerrilheira, e o Fernando Gabeira, que também era do grupo armado, como ele mesmo diz ali, ele afirma, ele assume que ele não queria democracia coisíssima nenhuma, ele queria uma ditadura do proletariado. E um outro, que é companheiro do Gabeira, da mesma época do Gabeira, o Eduardo Jorge, ele também assume a mesma coisa que o Fernando Gabeira. Ou seja, você vê que eles estão falando a verdade, são momentos que eles estão sendo honestos. Dá uma olhada no que dizia aqui o Eduardo Jorge. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como disse o próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é... Que tal, né? Aqui o Eduardo Jorge falando a mesma coisa que o Fernando Gabeira. E eles não queriam democracia coisíssima nenhuma. E essa turma hoje vive arrotando a palavra democracia. Só que a democracia que eles gostam continua sendo aquela mesma democracia que eles falavam lá atrás. Que eles já assumiram que não era democracia coisíssima nenhuma. Era a ditadura do proletariado. Então, Fernando Gabeira, Eduardo Jorge, a Vera Magalhães, acho que é Vera Magalhães, aquela senhora lá, né, que fala ali junto com o Gabeira, né? Vera Silva Magalhães. Essas pessoas, eles estão sendo sinceros quando eles dizem que não queria democracia coisíssima nenhuma. E um cara que faz um resumo muito bom do que está acontecendo hoje, que eu achei esse vídeo aqui, e eu achei que ele foi muito no ponto, foi cirúrgico na análise dele, é o Fernão Lara Mesquita, jornalista Fernão Lara Mesquita. Vamos ver o que ele fala aqui em relação ao que está acontecendo agora no Brasil. Agora você comenta uma coisa interessante nos seus vídeos, Fernão, esses aí que a gente recomendou para o pessoal assistir, que é recente. Você fala que esse sistema todo só tem uma opção. Ele só pode endurecer, porque se voltar à normalidade, está todo mundo preso. É isso aí. Isso aí, cara, você vê, agora ele, hoje também, né, ele pegou mais 6, acho. Sim, botou na semi. Daqueles condenados do 8 de janeiro e botou em prisão domiciliar. Isso é assim, a grande magnanimidade dele, é essa, né? A Débora e outros. Né? Porra, isso não significa nada. Ele continua mantendo essa pessoa debaixo de uma espada. Né? E ele só
precisa prender uma Débora e um Felipe Martins e todos esses que são obviamente inocentes, porque se não tiver golpista, não tem golpe. E se não tiver golpe, não dá para prender o Bolsonaro, né? Não dá para tirar o Bolsonaro da eleição. E se o Bolsonaro ganhar a eleição, todos eles vão em cana, porque volta a democracia, né? E se voltar a democracia, eles estão presos. Então, a lógica do totalitarismo é esse é o perigo do troço. É por isso que esses caras vão até o genocídio, né? Isso é história, gente. Todos os sistemas que começaram como o nosso, né, vão até o genocídio assim que eles têm a condição de fazer isso. Para eles é vida ou morte, né? Quanto mais eles afundam no crime, né, mais impossível fica voltar para trás, porque se voltar à democracia, eles têm que ir em cana. O primeiro ato da democracia tem que ser pôr esses criminosos todos em cana. O cara passou o Rubicão, já era. É isso aí. Então, nós estamos brincando com esse fogo aí, né? Pois é, né? O Alexandre de Moraes e a sua turma, eles têm que dizer que a Débora e todas aquelas pessoas condenadas a penas altíssimas são golpistas. Ah, mas não foi feita individualização da pena e a Débora, por exemplo, só escreveu com batom, nem entrou lá dentro. Não, mas é golpista. Ela tentou demolir o Estado Democrático de Direito. Porque se eles não condenarem essas pessoas a penas altíssimas e chamarem eles de golpistas, como que eles vão prender o Bolsonaro? Como é que eles vão dizer que o Bolsonaro liderava uma horda de golpistas? Se eles não condenarem essas pessoas como se golpistas fossem. Então você percebe que eles estão destruindo centenas ou milhares de famílias no Brasil inteiro com o único objetivo de prender uma pessoa. Aquela pessoa que eles sabem que se não prender, que se não destruírem ele volta em 2026. Vocês percebem isso? Mas o que dizer então dessas milhares de famílias aí no Brasil inteiro, pessoas simples, pessoas humildes? Nós tivemos o Clezão, já que morreu dentro da cadeia. Nós tivemos a Débora, que ficou mais de 2 anos presa e continua presa, só que agora em casa, com tornozeleira eletrônica e todas as restrições que são impostas a ela. Eu conheço pessoas aqui na minha cidade, 3, que estão presos. Estão presos. Um deles estava doente, estava usando tornozeleira eletrônica, mas não podia nem trabalhar e ele tinha que mandar comprovante dos remédios que ele estaria comprando todos os meses. Tinha que mandar nota fiscal para o Alexandre de Moraes para provar que ele estava tomando os remédios, senão ele voltava para a cadeia. Aí ele estava me falando, eu conversei com ele um dia, como que eu vou conseguir comprar os remédios se eu não trabalhar? E se eu trabalhar, ele vai falar que eu não estou doente. Então, colocou o cara nessa situação. É melhor voltar para a cadeia. Quantas pessoas estão nessa situação, são chamadas de golpistas? E você vê petistas aí, pessoas humildes aí, né, que estão com essa mesma ideia de perseguição às outras pessoas. Está acontecendo o mesmo que aconteceu na Alemanha do Hitler, a mesma coisa que aconteceu. São pessoas denunciando. Lá naquela época, até os parentes denunciavam os outros parentes com que eles não concordavam. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Você vê pessoas aí denunciando outros brasileiros denunciando outros brasileiros para que eles vão para a cadeia porque eles acham que essas pessoas que não concordam com as ideias deles são as piores pessoas do mundo. Então foi brilhante o Fernão Lara Mesquita nessa análise que ele fez. É isso mesmo que está acontecendo e eles não têm mais como voltar atrás. Alexandre de Moraes não tem como voltar atrás, dado o número de crimes que ele já cometeu. Se ele voltar atrás agora, Bolsonaro vai ser eleito e eles vão acabar indo para a cadeia porque eles cometeram crimes demais. Então eles não podem voltar atrás. E enquanto isso, né? Você vê ali a Globo, nossa, a Globo ontem com a pesquisa Quest, eles estavam desesperados, como assim? Tipo assim, a gente trabalha tanto para passar pano para esse governo, para mostrar para o mundo que que o Lula é o melhor governo do mundo. E aí sai uma pesquisa, ainda mais a pesquisa Quest, que é a pesquisa mais petista que existe, falando que o governo está cada vez pior. E aí você vai ver, ó, Globo, né, registra lucro líquido de 1 bilhão 900, quase 2 bilhões. Em 2024. Quase 2 bilhões. E qual que é a justificativa? O valor representa um aumento de 138% em relação a 2023, que já era Lula,
Aquisição de empresa de publicidade externa e crescimento de assinatura de serviços impulsionaram o resultado. Eu duvido que esse impulsionamento do resultado de arrecadação da Globo não tem nada a ver, não esteja ligado diretamente à injeção de dinheiro público feito pelo Lula. O tanto que essa gente trabalha, você pode dar o prêmio de funcionários do mês para essa turma todos os meses. Porque eles trabalham para o governo, trabalham como ninguém, para passar pano e para dizer que é o melhor governo do mundo. E aí você vê aqui, ó, pesquisa Quest mostra 56% de desaprovação de Lula, mostra governo navegado pelo mar sem capacidade de reação. Que reação que o Lula vai ter? O Lula nunca fez nada pelo Brasil. Ele teve a certa sorte de pegar o Brasil num momento ali em 2002, onde o mundo estava vivendo uma boa fase econômica, tinha o boom das commodities, a China estava crescendo como ninguém. E aí o Lula conseguiu, dava para fazer muito mais se fosse um governo sério, se não tivesse mensalão naquela época. Dava para o governo ter transformado o Brasil, mas não aproveitou. Mas mesmo assim ficou sendo considerado um ótimo governo com aprovação lá em cima. Aí agora, como não tem nada daquilo, né, você está vendo o resultado. Agora imagina você se o Lula tivesse no governo na época da pandemia. O que não teria acontecido com esse país? O que não tinha tido de roubalheira aproveitando daquele momento? Hoje nós estaríamos totalmente destruídos, mas eles falam que Bolsonaro é que é o genocida. E aí, eu vou ler essa matéria da Globo aqui, para vocês verem um resumo aqui sobre o desespero deles em relação à pesquisa Quest. Ó. A Genial Quest divulgou nessa quinta uma pesquisa com cenários eleitorais para 2026. O levantamento aponta que 62% dos entrevistados, presta atenção nesse número, ó, 62% dos entrevistados acreditam que Lula do PT não deve se candidatar à reeleição, enquanto 35% dizem que o atual presidente deve concorrer. São os petistas, né? 30 e poucos por cento ali são os petistas. Já 3% das pessoas ouvidas não responderam. O estudo mostra também que 15% citam Tarcísio de Freitas, do Republicanos, como o nome que deve concorrer no lugar de Jair Bolsonaro, do PL, caso o ex-presidente não seja candidato da direita. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Aí aqui embaixo você vê aqui, ó, ainda de acordo com a pesquisa, 44% dos entrevistados têm medo do retorno de Bolsonaro ao poder. Por que tem medo? Porque a grande mídia, principalmente a Globo, transformaram o Bolsonaro na pior coisa do mundo, né? Enquanto o Lula aparece com 9% dos votos em pesquisa espontânea. Eu não entendi bem esse final aqui. Mas, enfim, você vê que tem 62% que não gostaria que o Lula se candidatasse. E aí você vê depois, na pesquisa lá, fala que Lula estaria à frente de todos os seus concorrentes. Lula venceria as eleições. Como que venceria se 62% não quer nem que ele se candidata? 62% não tem erro ali, não tem margem de erro para dizer que ele pode ter ali mais ou menos de 50% da população. É 62%, muito longe da margem de erro. E aí, nós temos aqui o Sidônio, né? Com popularidade em baixa, Lula não cumpre promessas e faz anúncio de ações já divulgadas. Então, o que o Lula faz para reverter a sua popularidade? Fica apostando na propaganda do Sidônio com coisas que ele já fez, né? Tipo Bolsa Família da vida. O povo não acredita mais nisso. Quando o Bolsonaro foi presidente, ele aumentou o valor do Bolsa Família. Eu até acho que durante uma pandemia, eu não acho que ele agiu errado não, porque as pessoas estavam sendo proibidas de sair de casa. Agora, esse populismo aqui, na minha opinião, sempre foi compra de votos. Mas mesmo assim, o Lula não está conseguindo mais enganar ninguém. Não consegue. A única coisa que o Lula faz é isso daqui, ó, esconder dados. Vocês se lembram dos Yanomamis, na época do Bolsonaro? Era um genocida de Yanomamis. Depois, no outro ano, aumentou a morte dos Yanomamis, em 2023. O que o Lula fez? Passou a não divulgar mais, para esconder. E aí nós temos aqui sobre a educação. A educação do Brasil está cada dia pior. Os alunos não aprendem mais nada na escola, aprendem só ideologia de gênero, essas porcarias aí que ensinam. Aí, ó, INEP decide omitir dados sobre alfabetização.
Para especialistas, a medida gera incerteza e contraria diretrizes do MEC. Priscila Cruz, presidente executiva de Todos pela Educação, diz que essa falta de transparência tira a confiança de um órgão tão importante. Então, a educação está ruim, para de divulgar. Para de divulgar que ninguém fica sabendo, né? É uma coisa, sabe, é absurdo o que acontece nesse governo. É um absurdo. E tem gente que acha que tá bom. Pra gente terminar o vídeo, vamos falar sobre este assunto aqui, ó. A esgrimista, um atleta esgrimista, se recusa a enfrentar adversário trans e é expulsa de torneio. Um atleta, mulher, biológica, se recusou a enfrentar uma outra mulher, mas dessa vez uma mulher trans, ou seja, um homem biológico, e ela acabou sendo expulsa do torneio. A que ponto nós chegamos, né, gente? Nós já vimos aí mulheres disputando com homens biológicos na natação. Você via a diferença, a distância que o homem biológico saía à frente das mulheres. Você vê no vôlei a altura que esses homens conseguem saltar por cima das mulheres ali para cortar uma bola. Sem contar na luta, né? Você viu naquela luta lá, aquela mulher lá destruindo, aquela mulher trans, né? Aquele homem biológico destruindo as mulheres, quebrando as mulheres na porrada. E aí, nós temos aqui uma mulher que se recusa a lutar, a esgrimar com um homem biológico, e ela é expulsa do torneio. E aí nós temos aqui, ó, justiça condena boate por barrar mulher trans em banheiro feminino. Essa mulher, né? Essa mulher aqui, ó. Essa pessoa que se diz mulher aqui, queria entrar no banheiro feminino, na boate, a boate falou, não, aqui só a mulher que pode entrar. Não, mas eu sou mulher. E a boate não deixou ela entrar, ele, né, entrar. E a boate, então, foi condenada pela justiça por ter barrado um homem biológico de entrar no banheiro das mulheres. É isso que está acontecendo com o nosso Brasil, né? E com o mundo, né? Essa pauta aqui não é só no Brasil, isso aqui é no mundo inteiro que está desse jeito. E o Trump está agindo corretamente lá nos Estados Unidos, agora ele fala, não, agora aqui nos Estados Unidos é homem e mulher. Não existe meio termo, não. Não existe gambiarra. Mulheres não vão mais disputar esporte aqui com homens, não. Mas aqui no Brasil, não. Aqui nós temos esse cara, esse indivíduo, esse descondenado que foi colocado na cadeira de presidente, que apoia todas essas pautas aí, todas essas desgraceiras que tem aí. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem novamente se estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixem seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.